Neste vídeo, vamos resolver 3 exemplos de exercícios no Excel. Como vocês podem perceber, esta tela apresenta alguns dados sem nenhum tipo de formatação. Uma das formatações que mais impacta no visual da planilha é a formatação que trabalha com cores. Dessa forma, antes de iniciar qualquer trabalho na planilha, vamos escolher a paleta de cores que desejamos utilizar nesta planilha. Vocês podem ver que dentro de layout da página existe um botão chamado cores, cores do tema. Existem alguns temas pré-configurados e algumas cores relacionadas a eles. Essas cores, elas ficam disponíveis naquela barra de acesso rápido para que possamos dar o preenchimento e a cor da fonte e todos os outros elementos que vamos utilizar na planilha. Eu gosto muito de começar uma planilha sempre configurando as cores. Uma das formas de escolhermos uma paleta de cores, diferente desta que estamos verificando aqui, é vindo em layout de página e fazendo uma mudança rápida para uma outra paleta, como por exemplo esta aqui. Quando eu mudo ela, todos os meus acessos rápidos aqui para a definição de cores também se alteram. Com isso, eu consigo trabalhar as cores daquela paleta dentro das opções de preenchimento de fonte, de cor de linha, de fundo, que são basicamente as que mais impactam no visual da planilha. Então, dessa forma, nós vamos fazer um procedimento completo, escolhendo uma paleta de cores a partir do Adobe. Já foi mostrado isso anteriormente. Nós podemos importar imagens, extrair uma paleta de cores aqui utilizando o site. Eu vou escolher uma qualquer aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Gostei desta. Vou clicar em criar usando o tema, que vai abrir aquela janela de edição. Não vou alterar as cores. Vou apenas copiar o código RGB que está aqui para que eu possa inseri-la diretamente dentro do Excel. Aqui em layout de páginas, eu vou vir em cores, vou personalizar cores. Vocês podem ver que existem diversas cores aqui selecionadas nessa paleta. Elas têm algumas especificidades, por exemplo, um plano de fundo escuro, um plano de fundo claro, um segundo plano de fundo escuro, um segundo plano de fundo claro, e depois outras cores que vão dar ênfase aí nos elementos que eu utilizar. A primeira eu vou deixar preto e branco mesmo, igual já está. Esta segunda eu vou fazer uma alteração. Eu vou clicar em mais cores, eu estou procurando um plano de cores aqui escuro, então vou na minha tela e vou colocar esse primeiro azul aqui, 5538166. 5538166. Conferindo isso mesmo. Ok. Primeira cor alterada. Essa segunda cor clara eu vou deixar essa mesma. Cores de ênfase. Vou pegar esse segundo azul. 7468242. 7468242. Ok. Uma segunda cor. 242.230.53. 242.230.53. Vamos à próxima. 242.190.34. 242.190.34. E a última, 242.55.
24255. Ok. Eu posso fazer mais combinações aqui, essa amarela que está sendo a cor base, e encontrar outras cores que também vão combinar aqui. Por exemplo, essa 181.255.162. Novamente, é 181.255.162. 181.255.162. Ok. Vou salvar esse tema. Vocês podem ver que aqui na minha aba já vai aparecer essas cores que eu selecionei para trabalhar. Dessa forma, quando eu estou trabalhando em uma empresa que já tem, por exemplo, uma cor de identidade formada, um logotipo já estabelecido, um marketing direcionado para uma cor, você já começa a desenvolver toda a estrutura da planilha com essas cores. Ok? Com as cores selecionadas, nós vamos então fazer uma primeira formatação dessa planilha. Vocês podem ver que aqui estamos trabalhando com dados que representam um valor monetário. Então, para configurar essas informações, nós podemos ir diretamente em um dos atalhos ou personalizar o número. Eu posso trabalhar com uma opção de moeda ou um valor contábil. Posso escolher as casas decimais e o símbolo que antecede. Vocês viram que uma informação ficou cortada? Nós podemos ajustar a planilha. Aqui eu já ajustei todas as abas ao mesmo tempo, selecionando elas em cima, porque assim todas elas ficam do mesmo tamanho. Eu posso inclusive marcar a largura dela em pixels para replicar esse mesmo visual em outros lugares. As informações abaixo também podem ser configuradas. Já vou aqui no atalho direto. Acho interessante essas informações estarem sempre alinhadas, utilizando essa opção de alinhamento à direita, pois para valores é mais interessante eu vê-los alinhados vírgula com vírgula. Vocês podem perceber que o símbolo neste primeiro que foi configurado como moeda, ele fica diferente do símbolo configurado aqui como contábil. Cabe a você escolher o que agrada mais aos olhos. Nós temos aqui a possibilidade de utilizar bordas e configurar esses dados. Em cima, nós podemos mesclar as células, centralizar, usar negrito, aumentar a fonte. Posso aumentar a fonte de tudo de uma única vez. Certo? Posso remover estas linhas do fundo para tornar a visualização mais agradável. Posso vir em exibição e retirar essas linhas de grade. Então, aqui mostrando algumas questões relacionadas ao visual, né? Configuração. Posso incluir linhas, clicando com o botão direito em inserir ou direto no atalho Ctrl+. Posso centralizar essas informações da forma que eu achar melhor. Posso aumentar essa linha, colocar uma borda também. Caso eu queira centralizar na vertical, também tem essa opção, na horizontal. Certo? Então, estou utilizando vários recursos aqui para que vocês vejam as possibilidades. Podemos começar a dar cor, de acordo com aquela paleta que selecionamos. Podemos criar os destaques de negrito, os meses também, certo? E aqui nós temos então o objetivo, que é calcular o total de contas que eu tenho e calcular o saldo remanescente que vai ficar após eu pagar essas contas.
Então, no mês de janeiro, você tinha um salário de 1.000 e algumas contas: água, luz, supermercado, combustível e academia. Existem várias formas de se fazer um cálculo até utilizando a planilha. O jeito mais interessante é que eu utilizo das funções que o Excel dispõe para isso. Quando eu quero fazer soma, igual neste caso que eu quero encontrar o total de contas, a função mais utilizada é a função soma. Você digita ela, abre parênteses, seleciona o intervalo, pode ser com o mouse ou com as setas do teclado, fecha parênteses, enter. Eu posso fazer isso para cada mês. Igual, soma, abro parênteses, seleciono o intervalo, fecho parênteses, enter. Eu posso também clicar em cima desta fórmula e tem uma setinha aqui à direita, na parte inferior, que se eu clicar e arrastar, eu trago a fórmula para as células equivalentes ao lado. Então, confirmando esta fórmula, você pode ver que ela ficou a soma do intervalo da coluna G, de junho. O que é o saldo? É a diferença entre o salário e o total de contas. A descrição está aqui, ó. Saldo, salário menos total de contas, igual ao salário menos total de contas. 580. Posso arrastar para o lado e terminar esse exercício. Então, este foi um exemplo de como utilizar uma função soma e como arrastar ela direto nas fórmulas. Nós vamos então para um segundo exemplo. Nós pegaremos novamente uma planilha com nenhuma configuração. Eu vou então começar aqui colocando uma borda. Veja que eu posso trabalhar com bordas coloridas também, caso deseje. Vou aumentar o zoom. Aqui nós vamos fazer um cálculo de uma folha de pagamento, descontando o INSS e encontrando o valor do salário líquido. Vou mesclar essa célula de cima, aumentar um pouquinho a fonte dela, colocar uma cor de fundo. Vou inserir uma linha em cima. Vou colocar as bordas nela também. Você pode também retirar as linhas de grade, caso deseje. Olha o que temos aqui. Alguns funcionários descritos à esquerda e o salário bruto deles. O salário posso colocar como uma moeda. Nós temos um cálculo de alíquota de INSS que perpassa por 3 faixas. Até 1.751, a alíquota é 0,8. Até 1.751,82, até 2.919,72, 0,9. Acima disso, até 5.839,45, 0,11. Eu posso, na hora de determinar essa alíquota do INSS, vir para cada um desses funcionários e colocar a alíquota correspondente. Ela aqui tem decimal, eu posso rapidamente transformá-la em um percentual. Adicionar casas, caso deseje. André, 1.500, a alíquota referente a isso, a este salário, é de 8%. Então, posso vir aqui e colocar esse 8%. Mas um método mais inteligente é eu fazer um comparativo, de que se este meu salário se encontrar nesta primeira faixa, aparecesse 8% automático. E assim para as outras duas faixas. Como que eu devo fazer isso? Eu posso, então, pegar este salário de contribuição, que está detalhado ao lado. Eu vou colocar em uma célula o mínimo e o máximo. Então, nós temos aqui 1.751,81. Na verdade, é de 0 até esse valor, então eu vou arrastar essa célula aqui para a direita para levar o número. Colocar as duas do mesmo tamanho. Colocá-las em formato de valor financeiro. De 1.751,81 e 82 até
2.919,72, eu tenho uma outra faixa, de 2.919,73 até 5.839,45, eu tenho uma terceira faixa. Perceba que, acima desse valor, o INSS ele não recolhe, porque esse é o valor do teto. Então, se eu ganho acima desses 5.839, eu só vou pagar uma alíquota de 11% em cima desse valor. Então, eu tenho que pagar uma alíquota em cima desse valor de 11%. 11%. Vamos, então, organizar essas informações. Eu vou deixar as informações da alíquota na frente. Eu vou excluir esses documentos que estavam em texto. Esses conteúdos que estavam em texto. Vou mesclar aqui para mostrar esse salário. Percebam que estou fazendo alguns ajustes apenas para melhorar a visualização. Eu não consigo arrastar porque sobrepõe a célula. Eu vou então inserir mais uma coluna aqui. Reduzir para um tamanho mais agradável. E agora sim, vou fazer o carregamento das informações para cá. Colocar uma borda. Centralizar essas informações. Centralizar esta também. E vou, então, fazer uso de uma função que vai verificar em qual faixa esse salário está e me retornar a alíquota correspondente. Como que essa função pode funcionar? Qual seria a mais adequada aqui para esse caso? Já pensou aí? Isso mesmo. O mais adequado para esse caso é usar uma combinação de função C. Outros métodos podem ser utilizados também. Então, eu vou escrever uma primeira função C, que é um teste lógico. Eu vou verificar se esse primeiro salário que está aqui à minha esquerda, se ele é menor ou igual ao teto da primeira faixa. Se ele for, a alíquota é de 8%. Se não for, eu vou ter que continuar fazendo a análise. Então, veja que eu deverei continuar a análise. Então, eu devo colocar alguma coisa se falso. Eu não vou colocar nesse primeiro momento só para mostrar para vocês como eu faço uma função dentro da outra. A primeira alíquota apareceu, 8%. Deixa a informação descentralizada. Este salário está na primeira faixa. O salário de baixo não está. Se eu escrever essa mesma função para linha de baixo, ele não vai retornar nada. Uma das formas de escrever essa função para a linha de baixo é arrastando a fórmula também. Só que vocês vão perceber que quando eu arrastei a fórmula, eu mudei a minha referência da tabela que estava aqui à direita. Veja bem, eu estou pegando nesse exemplo a coluna H4 e I4. Enquanto, no exemplo de cima, eu fazia referência com a primeira faixa, H3 e I3. Por que aconteceu isso? Porque as fórmulas não foram travadas. Então, quando eu for arrastar a fórmula no Excel, eu já arrastei no exemplo anterior, mas eu devo sempre que for arrastar a fórmula no Excel, me lembrar em verificar se a célula pode pular a linha ou não. Se eu quero uma referência fixa ou uma referência dinâmica. Então, neste caso do exemplo anterior, quando eu arrastei para o lado, ele acompanhou dinamicamente aquelas células que faziam parte do escopo.
Neste exemplo atual, ele também acompanhou. Por quê? Porque eu não travei a célula. E como eu faço isso? Como eu travo para ficar aparecendo sempre esta primeira faixa em todas as opções aqui? Eu venho na onde eu desenvolvi. Eu quero travar, então, todas as opções. B5, H3 e 3. Para mim travar, eu coloco o símbolo de dinheiro antes da coluna e antes do número. Ou apenas um ou apenas outro. Vou explicar as diferenças agora. Vamos travar todas as células. Isso pode ser feito também clicando aqui, apertando F4. Travei todas as colunas. Se eu arrastar isso para baixo, o que vai acontecer? A mesma fórmula que está aqui, igualzinha, B5 menor ou igual a H3, se isso for verdade, me mostra aí 3. Vai estar no de baixo. Então eu consegui travar a primeira faixa de opções H1, desculpe, H3 e I3. Porém, eu travei, junto com isso, o meu salário bruto do funcionário. E isso não é o ideal. Porque eu quero que na linha de baixo, ele mantenha a faixa 1, só que faça a comparação com o salário do Daniel. Então, como eu faço para destravar? Posso apertar ESC para sair da célula. Para mim destravar a linha, eu tiro o cifrão que estava antes do número. Dou um Enter. Vou arrastar para baixo. Opa, olha lá, funcionou. Eu estou comparando agora o salário bruto do Daniel, se ele é menor ou igual à primeira faixa do salário de contribuição, e pedindo para ele me retornar a alíquota, se verdadeiro. Só que, nesse caso, não é verdadeiro, porque 2.000 não é menor do que 1.751. Ele está na segunda faixa. Então, como ele está na segunda faixa, ele me retornou falso, porque eu não coloquei nenhum argumento aqui. Eu poderia colocar qualquer coisa, como, por exemplo, um texto. Oi. Ele deu falso, ele me retorna um oi. Só que eu não quero que ele me retorne um texto. Eu quero que ele faça uma segunda verificação. Eu quero que ele veja se... Vou fazer um novo argumento desse. Se esse mesmo número aqui, ele é menor ou igual à segunda faixa de opção. Se for, eu quero que ele me retorne a alíquota 9. Se não for, eu quero que ele faça mais uma análise dessa. Vou dar um Enter. Ó, o que ele está fazendo aqui? Uma função dentro de uma função. Ele fez um teste lógico, viu se o meu salário de 2.000 era menor do que o da primeira faixa, ou seja, B6 menor que H3. Se fosse, ele retornaria 8, mas não é. Então, como não é, se fosse, ou aqui o valor se verdadeiro. Como não é, ele vai me retornar o valor se falso. Se falso, ele vai verificar se esse B6 é menor ou igual ao H4, ou seja, a minha faixa 2. Se for, me retorna 9%. Se não, eu não coloquei nada ainda para me retornar como falso. Eu devo sempre me lembrar de travar estas células. Igual eu travei no primeiro bloco. Quando eu arrasto para cima, eu complemento, então, novamente, a função na célula superior, fazendo corretamente a referência. Continuando, então, vou arrastar para baixo. Ele me deu um falso novamente, porque aqui na minha tabela o Diego ganha R$ 4.500. E R$ 4.500 está na terceira faixa. Então, vamos continuar a fazer essa análise. Aqui, se verdadeiro, vai me fazer isso. Ponto e vírgula. Se falso, eu quero que ele verifique novamente se o meu salário é menor ou igual à terceira faixa. Se for, me retorne 11%. Se não for, ou seja, se for maior do que 5.839, eu quero que ele faça uma conta. Ele me retorne 11% de 5.839,45, que é o teto da aposentadoria hoje do INSS.
Vou travar esta célula, esta célula, esta célula, esta célula. E B7 eu não vou travar ela inteira. Ó, vou apertar F4 uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Eu não quero travar a linha 7. Verifique que aqui eu só estou querendo retornar o valor da alíquota, né? Então eu vou retirar esta parte do salário de contribuição, ok? Ok. Vou passar para todas as faixas. Nós temos aqui um erro. Eu fiz um erro de referência, né? Claro, eu pedi para aqui. Se B11 for menor que H5, ou seja, se o salário do Matheus bruto de 7.000 for menor do que o que está na minha H5, que é a minha terceira faixa de imposto, me retornar os 11%. Se não, me retornar este valor que está em G. Só que o correto seria me retornar esta alíquota que está em I. Ok? Então, você percebe que apareceu até um erro aqui, porque as outras fórmulas estão diferentes. Eu vou corrigir ela aqui. Corrigir ela aqui. Então, todas agora estão corretas. Está me retornando a alíquota exata. Então, para mim fazer o cálculo do INSS, em reais, eu devo fazer a multiplicação do salário bruto pela alíquota, com uma diferença. Se esse meu salário bruto for maior do que o teto, ou seja, for maior do que os 5.839,45, eu considero apenas ele, e não os 7.000. Então, o valor a pagar do INSS é igual ao salário bruto vezes a alíquota. Só que não para todos os casos. Para todos os casos que o salário bruto for menor do que os 5.839. Então, para isso, eu vou colocar mais uma condicional C e vou fazer uma análise aqui. Se o meu salário bruto for menor ou igual a 5.839, ok, faça isso. Faça V5 vezes a alíquota que eu determinei. Se não for, eu quero que me faça o teto multiplicado pela alíquota, que eu já determinei aqui. Certo? Então, eu vou travar o valor do teto e os outros não, porque os outros eu quero que fiquem dinâmicos. Ou seja, a hora que eu puxar para baixo, eu quero que eles façam referência na linha de baixo. Ó, veja bem, eles estão na linha 6, no Daniel. Se eu puxar para baixo, eles vão para a linha 7 do Diego, ok? Enquanto a minha quarta faixa ficou travada. Todos os valores calculados, eu posso calcular o salário líquido, que é igual ao salário bruto, menos o valor pago de INSS. Arrastando para baixo, eu tenho o salário líquido de todos os funcionários. Posso encontrar um gasto total aqui, que pode ser em relação ao salário bruto, em relação ao INSS, em relação ao salário líquido, a partir de uma função de soma. Vocês podem ver que se eu arrastar ela para o lado, eu encontro a soma de quanto eu estou pagando de INSS e a soma dos salários líquidos. Essa informação da soma das alíquotas, ela, teoricamente, perde o sentido aqui. Por isso que a gente vai tirar ela. Ok? Uma outra função que eu quero mostrar para vocês é a função que faz busca. Então, imagine que eu queira, em algum lugar, digitar o nome de uma pessoa e ele me mostrar qual é o salário líquido daquela pessoa. Qual é a função que busca em uma matriz? Uma informação e retorna alguma coisa que está naquela linha. O PROC-V. Eu posso, então, criar um PROC-V que, a partir do nome de uma pessoa, ele faz uma busca em uma matriz e me retorna um salário. Então, eu vou criar essa função aqui. PROC-V
vai procurar o nome que eu vou digitar nessa coluna de cima. Essa é a estrutura de uma função PROC-V. Vai procurar em qual lugar? Numa matriz tabela. E vai me retornar a informação que está na onde? Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta ou na quinta coluna? Na quinta coluna. Eu quero a informação exata. Uma outra opção é trabalhar com 0 ou 1, ao invés de verdadeiro e falso. Quero a informação exata. Dou um Enter. Ele me aponta um erro, claro, porque não tem nada digitado aqui, ele não encontrou lá nada. Então, a partir do momento que eu digitar alguma coisa aqui, ele vai me retornar. Retornou 4005. Ou seja, eu digitei Diego, ele foi lá na linha 7 e me retornou a informação que está na quinta coluna, 4005. Se eu digitar Paula, ele me retorna o salário líquido da Paula. Uma outra opção aqui poderia ser não digitar, mas criar uma lista suspensa com esses nomes aqui. Uma das formas de fazer isso é configurando em forma de tabela. Eu poderia configurar este banco de dados como tabela. Escolher aqui um tema qualquer. Ela tem cabeçalho. Vocês podem mudar esse tema da forma que desejarem. Eu posso fazer com que essa minha lista, este nome de busca, seja criado a partir de uma lista. Para isso, basta vir aqui em Dados, em Ferramentas de Dados, selecionar aqui a validação de dados. Eu escolho que ali, naquele campo, eu quero consultar uma lista. E essa lista minha, ela está aqui na tabela que eu acabei de configurar. E dou um OK. Quando eu faço isso, o que acontece? Abre um menu suspenso que eu consigo selecionar qualquer pessoa. O bom de trabalhar com tabelas, e a gente vai trabalhar, é que eu posso, no lugar do meu PROC-V, sinalizar uma matriz, eu posso sinalizar uma tabela. Eu posso falar para ele procurar na minha tabela. Aqui está como tabela 3. Enter. Qual que é a vantagem de, ao invés de selecionar aquela estrutura da matriz, eu escrever a tabela? A vantagem é que se eu vier aqui e colocar mais um nome, nós vamos colocar aqui a Maria, na minha tabela, com salário de R$ 2.500. Veja que, automaticamente, ele já puxou para mim a fórmula que estava em cima para debaixo, em todos os demais campos. Automaticamente, a Maria já vai aparecer aqui na minha lista. E automaticamente a Maria já aparece aqui no intervalo da tabela 3. Então, trabalhar com tabelas é uma excelente opção. Nós vamos aprender a fazer isso nos ciclos de aprendizagem. Ok? Então, vamos para um terceiro exemplo. Nós temos aqui dados que estão sem formatação alguma. Vamos centralizar, colocar um negrito, aumentar a fonte. Vamos dar uma cor de fundo aqui. Vamos fazer o mesmo aqui nos meses. Vou selecionar bordas. Perceba que as bordas estão coloridas ainda, estão com aquele azul que eu selecionei no exemplo passado. Vou tirar essas linhas de grade do fundo. Nós estamos fazendo exemplos aqui que mostram algumas opções básicas de configuração. É importante a gente lembrar delas, porque na hora que a gente estiver criando os dashboards que mostram informações, essa questão visual vai ser muito importante.
E a gente já trabalhando com a paleta de cores adequada, aquela que a gente determinou. Nós já estaremos, né, no momento de mostrar esses dados já com um grande avanço. Bastando apenas selecionar os melhores meios para mostrar as informações. Então, nós temos aqui informações de faturamento de uma empresa. Eu vou configurar com um número personalizado, porque eu quero colocar como moeda, eu quero colocar 2 casas decimais, ok? Isso mesmo. Elas não couberam na tela, então eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dessas colunas, já está aparecendo aqui. E o que eu quero calcular aqui é muito simples. É o resultado e dar uma informação para o usuário se ele teve lucro, prejuízo ou empate. Então, o resultado dessa empresa é basicamente o faturamento menos os custos. Se eu arrastar para o lado, eu tenho o resultado de todos os meses. Perceba que um deles está negativo. Caso eu queira criar um destaque, eu posso criar uma formatação condicional ou vir diretamente em moeda e selecionar uma das opções acima ou abaixo, né? Essa daqui, por exemplo, mantém o sinal de negativo e me mostra em vermelho. Esta mostra em vermelho, mas não mostra o sinal de negativo. Então, eu posso utilizar uma formatação de acordo com o jeito que eu quero ver essa informação. E aqui nós vamos fazer uma análise. Se for maior que zero, lucro. Se for menor que zero, prejuízo. Se for igual, empate. Nós podemos fazer essa análise utilizando uma função condicional C, nos referindo diretamente no texto ou a uma coluna específica, uma célula específica. O que eu quero dizer com isso? Que eu posso vir aqui e fazer a função C da seguinte forma. Se esse cara aqui for maior que zero, o que eu quero que apareça? Eu quero que apareça o texto lucro. Se não, eu quero verificar se esse mesmo cara aqui, então, quero verificar se, abre parênteses, esse mesmo cara aqui, ele é menor do que zero. Porque se ele for menor, eu tive prejuízo. Se não é um, não é outro, ele empatou. Fecha, fecha, parênteses, entre. Só confirmando aqui, não vamos confirmar o que eu fiz. Ah, faltou aspas aqui. Ótimo, porque aqui é um texto. Então, eu tenho uma função C, ela faz um teste lógico. Se for maior que zero, me mostra lucro, o valor é verdadeiro. Se for menor, faz toda essa análise. Qual é a análise? Verifica se o B é menor que zero, se for, mostra prejuízo, se não, mostra empate. Ok? Então, ela está me mostrando lucro. Eu posso criar uma formatação condicional em cima disso. Que se aquela célula for igual a alguma coisa, como por exemplo, igual a lucro, ela me mostra um preenchimento verdinho. Ok? Ok. Viu só? Então, quando eu arrasto ela para o lado, a formatação condicional vai junto. Lucro, lucro. Prejuízo. Prejuízo, eu não selecionei nada em formatação condicional. Eu posso adicionar uma regra. Caso a célula é igual a prejuízo, qual a formatação que eu quero? Eu quero que apareça a fonte na cor branca e o preenchimento um vermelho bem forte. Ok? Vai ser desse jeito. Então, ok. Posso arrastar essa formatação condicional para os outros lugares também. Certo? Bom, com isso a gente percebe que existem muitos recursos que auxiliam a visualização das informações.
E a gente conseguiu aqui mostrar algumas funcionalidades de algumas funções básicas, como a função C, por exemplo. Nós temos aqui dentro da função C um texto fixo escrito lucro. Uma outra opção que é mais interessante do que essa é a gente, ao invés de travar com um texto, eu travar com um endereço de célula. Então, na hora que eu fizer o teste lógico, o valor que eu retornar ser o que tiver lá naquela célula. O que vai mudar com isso? Vai mudar aqui. Inclusive, eu preciso travar essa célula, né? Porque se na hora que eu arrastar para o lado, o que acontece? Ó, ela foi lá para o lado. Então, eu preciso vir aqui e travar essa célula. Então, vou passar de novo. Ok? Trouxe todas as informações para cá. Perceba, então, que se o resultado for maior que zero, ele está me retornando que está lá em L2. O legal disso é que eu posso vir aqui e mudar. Por exemplo, eu quero que ao invés de lucro, apareça superávit. Ele está mudando, teoricamente, de uma forma automática, todo esse contexto. Na formatação condicional, eu posso fazer a mesma coisa. Ao invés de escrever o lucro ou prejuízo, eu posso editar a regra e colocar que isso é igual a uma determinada célula. Aplico, ok. Com isso, o que eu ganho? Se eu mudo essa célula, eu mudo tudo. Imagine que eu queira sinalizar aqui com uma cor todas as entradas de mercadoria da minha empresa na data de hoje. Eu posso usar aqui a função hoje e automaticamente amanhã esse número mudaria para 4/9. Com isso, nós teríamos um avanço em tempo para não precisar ficar atualizando corpos de fórmula. Então, sempre que possível, indiquem uma célula. Bom, foram esses exemplos que eu queria mostrar para vocês e façam exercícios, simulem nos computadores de vocês paletas de cores, configurações, uso de fórmulas, porque é só na prática que a gente vai conseguir ter resultados com o estudo de Excel. Foram exemplos que mostram um pouquinho da funcionalidade das ferramentas, das fórmulas, da paleta de cor e que veremos com mais detalhes e utilizaremos essas informações que foram trabalhadas aqui logo mais quando estivermos mais avançados na disciplina. Um abraço a todos, bons estudos.